Segundo ano, tudo bem com vocês? Esta semana, a professora dará continuidade ao estudo do gênero textual crônica. E por esta razão, eu estou encaminhando este material que traz uma explicação sobre este gênero textual e uma proposta de atividade, certo? Então, eu gostaria que vocês lessem com atenção esse material explicativo, que fala um pouquinho sobre esse gênero textual, que se difere dos demais, né? Ele é um pouquinho diferente. A crônica nasceu no meio jornalístico, né? E nós temos como exemplo aí até os nossos professores. O professor Glauco é um professor que é jornalista e escreve crônicas para o jornal. E ele é um tipo de texto temporal, ou seja, ele se relaciona com aquela ideia viva, com aquela questão do cotidiano, com aquilo que está em alta naquele momento, né? Como ele nasceu no meio jornalístico, ele acaba por ser uma leitura rápida para que você leia numa viagem de ônibus, em meia hora, rapidamente, que você entenda e compreenda aquele assunto, mas que ele não seja muito extenso, certo? Então, geralmente ele trata de uma situação do cotidiano, uma batida de carro, uma reflexão sobre a educação das pessoas, como foi no texto que a professora encaminhou na semana passada, algo engraçado que tenha acontecido com você, né? Um acidente de trânsito, um encontro inusitado em um restaurante. Isso tudo são motivos para se escrever uma crônica, certo? Bom, basicamente, como eu falei, crônica vem de cronos, tempo, né? Então, é algo que esteja relacionado àquele tempo, né? Algo que seja atual, é interessante para ser motivo da crônica. E ele não é um texto que não se preocupa tanto com as regras de gramática, né? Então, é um tipo de texto que é mais leve, mais coloquial, a gente chama, né? Que é aquele texto para ser lido por qualquer público, para que ele leia, tenha contato com a leitura e goste, entenda, se aproprie daquela leitura, certo? Bom, então, ainda por fim, aqui na mesma explicação que a professora trouxe, né? Eu trouxe os tipos de crônica, né? A crônica pode ser narrativa, que é aquela que narra uma história do cotidiano, aquela reflexão que foi feita no texto da semana anterior, era uma crônica narrativa, porque tratava de uma reflexão sobre o comportamento das pessoas, a falta de empatia, a falta de educação, né? Isso gerou uma crônica narrativa. Também há a crônica jornalística, como eu falei, aquela que lá está nas páginas do jornal, que apresenta a tipologia narrativa. Também pode haver reflexão nessas crônicas jornalísticas e até mesmo a opinião das pessoas que a escrevem, né? Então, elas são publicadas no jornal. E por fim, e muito conhecidíssimas, nós temos as crônicas humorísticas, que são aquelas que vêm com o intuito de fazer rir, de criticar um comportamento, de rir de uma situação engraçada que tenha acontecido, né? Então, essa é uma leitura mais dinâmica e que vai mudar o nosso humor, digamos assim, né? Até as minhas alunas, alguns alunos já escreveram crônicas sobre situações bem engraçadas que vivenciaram, né? E uma delas foi a questão de fazer a receita de bolo e essa receita não dá certo, do bolo de caneca que explodiu dentro do micro-ondas. E eu confesso a vocês que já aconteceu isso comigo. Mas enfim, isso seria motivo para uma crônica humorística, né? Uma situação do cotidiano que nos leva a rir, nos leva a refletir sobre determinada situação, mas de forma engraçada, certo? Bom, aí qual é a proposta da atividade? Vocês aqui têm 4 imagens que vocês vão analisar. Vocês podem escolher a reflexão ou a questão humorística
e escrever sobre essas situações aqui. Eu coloquei aqui o nome do tema, mas isso vocês podem relacionar bem além, né? Então aqui, jovem do interior, vocês podem colocar envolver outra situação dentro daquela imagem ali. Jovem indígena, vocês podem colocar uma outra situação que tenha sido engraçada, né? Algo que tenha acontecido até mesmo com vocês, por que não? Jovens e a tecnologia e jovens e o ensino remoto, que é o que nós estamos vivenciando agora. Lembrando que essa proposta da atividade, ela não deve gerar para vocês estresse, deve ser algo que seja rápido, que seja engraçado ou que leve à reflexão, mas que não demande, essa atividade ela não demanda tanta dificuldade, visto que vocês não têm que se preocupar com tantas regras de gramática e apenas contar uma história breve e gerar a reflexão ou o humor, certo? Então, eu aguardo os retornos de vocês. Aqui, caso vocês não escolham alguma das propostas, vocês têm que escrever aqui algo, né? Escolher proposta 1 ou proposta 2 ou proposta 3, digamos assim, só para que o formulário seja enviado, tá certo? Conto com a participação de todos, agradeço as devolutivas e desejo a todos um ótimo trabalho. Até semana que vem.